O silêncio na sala de espera era quase tão incômodo quanto a dor que latejava no peito de Helena. Sentada em uma cadeira dura, com os olhos fixos na porta do tribunal, ela mal percebia as pessoas ao redor. Cada segundo que passava parecia pesar mais em seus ombros. Ela nunca imaginou que um dia estaria ali, lutando na justiça pela guarda de seu próprio filho. E menos ainda, que a pessoa contra ela seria sua própria mãe. Senhora Helena Duarte, chamou a oficial de justiça, interrompendo seus pensamentos. Ela se levantou com dificuldade, como se cada passo em direção à sala de audiência fosse um mergulho mais fundo na traição. Ao entrar, seu olhar cruzou com o de sua mãe, Vera, sentada ao lado do advogado. Os olhos frios da mulher que a criou diziam tudo. Ela não estava ali para ceder. Estava ali para vencer. Antes de continuar, se você está envolvido nessa história tanto quanto a gente, já deixa seu like e se inscreve no canal. Essa trama só vai ficar mais intensa, e você não vai querer perder nenhum detalhe. Helena sentou-se ao lado de seu defensor, respirando fundo. Lembrava-se dos últimos meses com um amargor que queimava na garganta. Desde que o pai de seu filho, Tomás, havia desaparecido após um acidente de carro, ela lutava para manter a sanidade. Entre o luto, o trabalho e a maternidade, sua saúde mental fragilizou. Foi nesse momento de vulnerabilidade que sua mãe apareceu, oferecendo ajuda. Só que o que parecia apoio revelou-se um plano frio e calculado. Vera sempre fora uma mulher rígida, controladora. Desde a infância, Helena aprendeu a andar na linha para evitar punições e olhares de desprezo. Quando engravidou jovem, foi expulsa de casa. Anos depois, achando que o tempo havia curado as feridas, permitiu que a mãe se aproximasse novamente, especialmente por amor ao pequeno Léo, seu filho de 5 anos. Mas agora tudo fazia sentido. Vera não queria ajudar. Queria tomar para si aquilo que ela dizia ser o único bem da família. Ela não está emocionalmente apta para criar uma criança, alegou Vera diante do juiz. O advogado dela trouxe documentos médicos, mensagens soltas e testemunhos parciais de vizinhos que pouco sabiam da realidade. Minha cliente busca apenas garantir o bem-estar de seu neto. Helena mordeu o lábio, sentindo o gosto do sangue. Não podia acreditar no que ouvia. Quando chegou sua vez de falar, a voz de Helena saiu trêmula, mas firme. Contou como havia lutado sozinha, como cada noite sem dormir ao lado de Léo foi enfrentada com coragem. Sim, ela passou por momentos difíceis. Mas estava em tratamento, fazia terapia, e nunca, nunca havia negligenciado seu filho. Léo era sua vida, e ninguém poderia tirar isso dela. O juiz suspendeu a sessão e marcou uma nova audiência para ouvir Léo com um psicólogo forense. Helena saiu do tribunal como se tivesse lutado 10 batalhas. Lá fora, sentou-se no meio-fio e chorou. Não pela dor da disputa, mas pela traição. "Por quê, mãe?" murmurou para si mesma, abraçando os joelhos. A resposta talvez estivesse enterrada em décadas de mágoas nunca resolvidas. Enquanto chorava, uma figura se aproximou. Era uma mulher de cabelos grisalhos com um olhar acolhedor. "Você não está sozinha", disse ela calmamente. "Eu vi seu depoimento. Posso ajudar." Helena olhou desconfiada, mas a mulher lhe entregou um cartão com o nome: Doutora Sofia Martins, psicóloga jurídica e perita forense. Era a chance de virar o jogo, ou de mergulhar ainda mais fundo no labirinto. Helena segurava o cartão, com dedos trêmulos. Durante a noite, mal dormiu. A figura de sua mãe no tribunal, a frieza com que ela expôs suas fragilidades, tudo ecoava como um pesadelo. Pela manhã, tomou coragem e ligou para o número. Do outro lado da linha, a voz da doutora Sofia transmitia uma tranquilidade que Helena há muito não sentia. "Venha até meu consultório hoje. Quero ouvir sua história com calma. E prometo que será ouvida sem julgamentos." Ao entrar no pequeno consultório no centro da cidade, Helena se sentiu estranhamente acolhida. As paredes em tons claros, o aroma suave de lavanda e o olhar gentil de Sofia criavam um espaço seguro. Durante quase 2 horas, ela falou como não falava há anos. Contou sobre o abandono de Tomás, os ataques de pânico, o medo de não ser suficiente para Léo, e a mãe. Sempre a mãe. Sofia ouvia, anotava, fazia perguntas pontuais, mas sem invadir. "Helena, sua dor é legítima", disse a doutora ao final. "Mas há algo mais. Sua mãe parece ter planejado isso com antecedência.
E talvez ela tenha contado com informações que não vieram só de você. A frase a atingiu como um soco. Quem mais saberia o suficiente para ajudar Vera? A resposta surgiu em sua mente com clareza brutal. Lígia, sua antiga melhor amiga. Lígia e ela se afastaram meses atrás, após uma discussão violenta. Um segredo revelado, palavras trocadas com raiva, e um silêncio mútuo desde então. Mas Lígia era próxima de Vera. Talvez próxima até demais. Decidida, Helena foi até o antigo bairro da amiga. A casa era a mesma, mas havia algo de diferente. Ela hesitou antes de bater a porta. Foi Lígia quem atendeu. Os olhos dela se arregalaram ao ver Helena, mas manteve a compostura. O que você quer? A resposta veio afiada. Quero saber por que você ajudou minha mãe a tentar roubar meu filho. O silêncio caiu pesado entre as duas. Lígia desviou o olhar. Eu só contei o que ela perguntou. Achei que ela queria ajudar. Não sabia que ia te atacar no tribunal. Mentira, respondeu Helena com a voz embargada. Você sabia, sempre quis que eu caísse. Sempre invejou o amor que Léo sente por mim, porque você não conseguiu manter nem sua própria família unida. O rosto de Lígia se contraiu de raiva, e ela fechou a porta com força. Mas já era tarde. Helena sabia, e agora tinha um alvo mais claro. Com a ajuda de Sofia, Helena começou a reunir provas. Passou dias vasculhando e-mails, conversas antigas, documentos médicos que nunca autorizou compartilhar. E então encontrou uma troca de mensagens entre Lígia e Vera, datada de meses antes do processo começar. Ela está fraca, instável. Talvez seja a hora de fazer algo por Léo. O estômago de Helena virou. Era tudo premeditado. Mais do que nunca, ela sabia que não podia perder. Aquilo não era apenas uma disputa judicial. Era uma batalha por sua dignidade, por sua história, por seu filho. Sofia sugeriu levar o conteúdo ao juiz, mas com cautela. Era preciso montar a linha narrativa certa, provar que Vera agiu de má fé e que Helena, mesmo com seus erros, sempre foi uma mãe presente, afetuosa e forte. Enquanto isso, Léo começava a demonstrar sinais de ansiedade. Na escola, as professoras notaram que ele chorava com mais frequência e perguntava se ia morar com a avó. Helena, em pedaços, tentava manter a calma diante do filho, mas por dentro o medo era insuportável. Ela sabia que não era apenas sobre ter razão. Era sobre sobreviver emocionalmente à guerra mais cruel de sua vida. 2 semanas se passaram, até a nova audiência. Durante esse tempo, Helena e Sofia trabalharam meticulosamente na apresentação das evidências. Era preciso mostrar ao juiz que aquela disputa não era por causa do bem-estar de Léo, mas sim uma tentativa de controle e manipulação por parte de Vera. Quando o grande dia chegou, Helena sentia o coração disparado. Estava cansada, mas determinada. Sala do tribunal parecia ainda mais fria do que da primeira vez. Helena observava sua mãe com atenção, buscando qualquer traço de hesitação. Mas Vera era uma atriz impecável. Ao lado do advogado, sorria com doçura contida, como se fosse a única pessoa ali com boas intenções. Quando o juiz pediu para ouvir a nova documentação, o advogado de Helena se levantou com calma e entregou os arquivos. Excelência, aqui temos uma troca de mensagens entre a senhora Vera Duarte e uma terceira pessoa, onde é possível perceber que a intenção de requerer a guarda do menor já vinha sendo articulada muito antes da suposta preocupação com a saúde mental da mãe da criança. O juiz arqueou a sobrancelha. As mensagens estão datadas de 3 meses antes do processo ser aberto, completou. Vera engoliu em seco. Por um instante, seus olhos cruzaram os de Helena, e ali havia algo que antes não existia. Dúvida, medo. Mas ela tentou se recompor. Eu estava apenas desabafando com uma amiga da família. Nunca quis prejudicar minha filha. Só queria proteger meu neto. Helena sentiu raiva. Não apenas pela mentira, mas pela naturalidade com que a mãe conseguia distorcer os fatos. Então veio o momento mais difícil. O depoimento de Léo em uma sala separada, acompanhado por uma psicóloga forense. Ele falaria com um profissional treinado, sem a presença da mãe ou da avó. Era essencial para o processo. Durante a espera, Helena mal conseguia respirar. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando a psicóloga voltou, entregou um parecer preliminar. O menor demonstra vínculo afetivo forte e seguro com a mãe. Há ansiedade em relação à possibilidade de separação, nenhum indício de negligência.
A sensação foi como respirar pela primeira vez depois de dias submersa. Mas ela sabia que ainda não era o fim. O juiz solicitou mais tempo para avaliar os documentos e marcou a decisão final para dali a 1 mês. 1 mês. 30 dias vivendo entre o alívio momentâneo e a angústia constante. Mas naquele dia, ao sair do tribunal, Helena não chorou. Pela primeira vez, ela sentiu que podia vencer. Porém, à medida que os dias passavam, algo estranho começou a acontecer. Helena percebeu que estava sendo seguida. Um carro preto estacionado perto de casa. Chamadas anônimas à noite. Portas entreabertas quando ela jurava tê-las trancado. Seria paranoia? Ou alguém estava tentando intimidá-la? Sofia aconselhou que ela registrasse boletim de ocorrência, e assim o fez. E então, uma carta apareceu em sua caixa de correio, sem remetente, papel amarelado, letras feitas à mão, apenas uma frase escrita com caligrafia firme. Você pode ganhar no tribunal, mas vai perder no fim. O sangue de Helena gelou. Aquilo não era apenas uma ameaça, era uma promessa. E o que quer que estivesse por vir, ia muito além de um processo de guarda. A tensão atingiu níveis insuportáveis. Helena parou de sair sozinha. Instalou câmeras em casa. Léo passou a dormir com ela todas as noites. E mesmo tentando manter a rotina, sentia o medo crescendo como uma sombra. Quem estava por trás daquilo? Vera? Lígia? Ou alguém que ainda não tinha se revelado? O inimigo parecia sempre um passo à frente. Mas antes de continuar, se você chegou até aqui, é porque essa história te pegou de jeito. Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem pela frente vai virar tudo de cabeça para baixo. Naquela noite, após colocar Léo para dormir, Helena ficou sentada na sala, encarando a porta de entrada. A casa estava mergulhada em silêncio, exceto pelo som do relógio marcando cada segundo como uma contagem regressiva, invisível. Não conseguia dormir. Não depois da carta. Sentia que algo estava prestes a acontecer. E não era apenas intuição. Era instinto. Por volta das 3 da manhã, ouviu um ruído vindo dos fundos. Levantou-se devagar, pegando o celular com uma mão e uma chave de fenda com a outra. O único instrumento de defesa que conseguiu encontrar. Caminhou até a cozinha, os olhos atentos. Quando se aproximou da janela dos fundos, viu. Alguém estava ali fora, parado, imóvel. Só a silhueta contra a luz fraca do poste. Ela recuou, coração batendo no peito como um tambor. Ligou para a polícia com mãos trêmulas, sussurrando para não chamar a atenção. A pessoa continuava ali, como se estivesse esperando algo. Quando as sirenes começaram a ecoar ao longe, a figura desapareceu, sumindo entre os muros como fumaça. A polícia chegou minutos depois, mas não encontraram nada. Apenas pegadas na terra. Grandes, largas, um homem, talvez. Na manhã seguinte, levou Léo para a casa de uma amiga de confiança. Não queria mais colocá-lo em risco. Ao retornar, encontrou a porta entreaberta. Desta vez não teve dúvida. Invadiram sua casa. Tudo estava revirado, mas nada havia sido roubado. Era uma mensagem. Um jogo mental. E quem quer que fosse, conhecia seus horários, seus medos, seus limites. A polícia intensificou a investigação, mas sem pistas claras, tudo parecia travado. Foi Sofia quem levantou uma nova hipótese. Helena, você já pensou que alguém pode estar sendo pago para te assustar? Isso pode ir além da sua mãe ou da Lígia. Pode haver outra pessoa por trás. A sugestão a fez lembrar de uma figura esquecida. Júlio, o irmão mais novo de Tomás, seu ex-companheiro. Júlio sempre foi estranho. Rejeitava Helena desde o início. Dizia que ela era a culpada pelo afastamento de Tomás da família. Nunca aceitou o nascimento de Léo, nunca apareceu em datas importantes. Mas após o acidente de Tomás, ele surgiu brevemente para oferecer ajuda, antes de desaparecer novamente. E agora, Helena se perguntava: teria ele algum motivo para querer prejudicá-la? A ideia a corroía por dentro. Decidiu investigar por conta própria. Com a ajuda de um amigo hacker, acessou antigos perfis e e-mails associados a Júlio. O que encontrou fez seu estômago embrulhar. Mensagens trocadas com Vera, datadas desde o funeral de Tomás. Ela não vai aguentar. A gente só precisa de tempo. O menino vai ser criado longe dela, como devia ter sido desde o começo. Helena caiu no chão ao ler aquilo. A traição era maior do que imaginava. Era uma conspiração. Sua mãe, sua antiga amiga
e o cunhado do homem que ela amou estavam tramando juntos. E agora, ela sabia que não podia mais confiar em ninguém. Estava sozinha, mas não rendida. Com as provas em mãos, marcou outra reunião com Sofia. Precisavam agir com inteligência. Denunciar tudo de uma vez poderia gerar retaliações ainda piores. Era preciso uma estratégia. Vamos montar uma denúncia formal, mas também precisamos de proteção para você e Léo. Eu conheço uma juíza da rede de apoio à mulher ameaçada. Vamos buscar medidas urgentes. Enquanto isso, um novo prazo para a decisão da guarda se aproximava. O juiz havia antecipado a audiência final para dali a uma semana. Era agora ou nunca. Helena precisaria não apenas provar sua capacidade como mãe, mas também desmascarar, em plena corte, toda a rede que tentou destruí-la. Durante os dias que antecederam a audiência final, Helena viveu como se estivesse em trincheiras. Cada manhã parecia uma batalha. O som do interfone, um susto. O bater de uma porta, um pulo. Mesmo protegida pelas medidas judiciais que Sofia conseguiu agilizar, ela sabia que o perigo não havia recuado. Apenas estava se reagrupando, silencioso. Léo, por sua vez, se tornava mais introspectivo. Desenhava figuras confusas, sempre com 3 adultos e uma criança separada. Quem são esses? Helena perguntou certa vez, tentando manter a voz leve. Ele respondeu, sem levantar os olhos. A vovó, a tia Lígia e o homem que me dá medo. Aquilo foi como um soco no estômago. Léo já tinha visto Júlio. Com isso, Helena pediu autorização para apresentar os desenhos como prova complementar no processo. Sofia reforçou o pedido com uma análise psicológica do comportamento de Léo, que indicava claramente tentativas de manipulação emocional e ameaça indireta. Era mais uma peça no quebra-cabeça, e a imagem, embora sombria, estava ficando clara. No dia anterior à audiência, Vera tentou um último movimento. Mandou uma carta manuscrita a Helena, como se nada tivesse acontecido. Minha filha, pense no futuro do seu filho. Você está doente. Está perdendo o controle. Entregue a guarda voluntariamente e evite mais sofrimento. No final da folha, uma assinatura em letras firmes. Com amor, mamãe. Helena não respondeu. Apenas guardou a carta em um envelope e a incluiu no dossiê. Aquela assinatura não era amor, era veneno, e ela não ia ceder. Naquela noite, sentou-se na cama, com Léo abraçada a ele e lhe disse em voz baixa: A mamãe vai proteger você, mesmo que o mundo todo tente dizer o contrário. Léo apenas balançou a cabeça, os olhos brilhando. Ela nunca esqueceria aquele olhar. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. O caso já tinha circulado entre advogados e profissionais, do meio jurídico como um exemplo atípico de disputa familiar. Havia jornalistas na porta, mas Helena passou por eles com o queixo erguido, Sofia ao seu lado. Cada passo no chão de mármore parecia carregar anos de mágoas, força e resistência. Ao entrarem na sala, Vera estava ali, fria, maquiada, trajando uma elegância artificial. Lígia, com um olhar de aço. E pela primeira vez, Júlio, sentado, ao fundo como quem não queria chamar atenção. Mas Helena o viu, e ele a viu também. Não havia mais sombras para se esconder. A audiência começou com os argumentos técnicos dos advogados. Depois vieram os documentos, os laudos, os pareceres da psicóloga. Por fim, o juiz pediu para ouvir a mãe da criança. Helena se levantou, e o silêncio na sala se tornou absoluto. Ela caminhou até o centro, respirou fundo e olhou nos olhos do juiz. Senhor juiz, eu não estou aqui só como uma mulher em disputa pela guarda do filho. Estou aqui como uma sobrevivente, não de um acidente ou de uma doença, mas de uma conspiração. Durante anos, fui tratada como fraca, como instável, como incapaz. Por minha mãe, pela mulher que me expulsou de casa quando engravidei, que nunca aceitou minha autonomia, e agora tenta apagar a mãe que lutei para me tornar. Helena continuou, diante do juiz, sua voz firme mesmo com o coração em chamas. Eles me chamaram de instável, de fraca, mas nunca olharam para o que eu enfrentei sozinha. Nunca perguntaram por que precisei de remédios, de ajuda médica. Porque se tivessem feito isso, saberiam que o que eu vivi não foi um surto. Foi luto, trauma, solidão. E ainda assim, eu criei o Léo com amor, todos os dias. Ela estendeu ao juiz a cópia da carta de Vera. Essa é a mulher que diz que só quer proteger o neto.
mas que me pede para ceder, como se eu estivesse em guerra. A mesma mulher que trocava mensagens com Júlio, irmão do meu ex-marido falecido, combinando como e quando tirar meu filho de mim. Não por amor a ele, mas por ódio a mim. Houve um burburinho na sala. O advogado de Vera protestou, dizendo que não havia comprovação da autenticidade das mensagens, mas Helena se antecipou. Foram periciadas, assinadas com e-mails rastreados, inclusive este. Ela mostrou a folha com uma mensagem de Júlio para Lígia. Quando ela quebrar de vez, o juiz vai ser obrigado a ceder. A velha cuida do moleque. A gente garante isso. Lígia empalideceu. Júlio baixou o olhar. Vera, por sua vez, continuava imóvel, como se seu rosto estivesse preso em uma máscara de porcelana. O juiz, sério, pediu silêncio. Pediu que os documentos fossem entregues para análise imediata. A sessão foi pausada por 20 minutos, e Helena saiu da sala sentindo as pernas bambas. Sofia segurou sua mão no corredor. Você foi brilhante, verdadeira, corajosa. E agora, precisamos confiar que a justiça vai enxergar tudo o que você expôs. Helena assentiu, mas o medo ainda estava ali. Porque não era apenas uma decisão jurídica. Era sua vida, a de Léo, e tudo o que ela havia suportado até ali. Quando a audiência foi retomada, o juiz estava mais rígido. Informou que, diante das evidências apresentadas e das avaliações profissionais, tomaria a decisão imediatamente. Os advogados se levantaram. O público atrás silenciou. E então ele leu. A guarda integral do menor, Leonardo Duarte, permanece com a mãe, Helena Duarte. Rejeita o pedido da requerente por má-fé e risco emocional ao menor. Helena sentiu um alívio que veio em ondas. Chorou silenciosamente, mãos sobre o rosto. Vera não se moveu. Apenas fechou os olhos como quem engole um veneno. Lígia saiu da sala antes do fim. Júlio permaneceu imóvel, encarando Helena com um olhar que não era de derrota. Era de promessa. E aquilo a inquietou. Na saída do tribunal, jornalistas se aglomeravam, mas Helena apenas abraçou Léo, que esperava por ela com Sofia. Vamos para casa, meu amor. Está tudo bem agora. Mas no fundo, ela sabia que a história ainda não havia terminado. Quando se luta contra pessoas que não têm limites, a paz é sempre uma trégua, nunca uma vitória completa. E se você está acompanhando até aqui, não esquece de fortalecer esse momento com seu like e se inscrever no canal. Ainda tem muita reviravolta por vir, e a vingança que você menos espera está só esperando o momento certo para acontecer. Nos dias seguintes à audiência, Helena tentou retomar a rotina com Léo. A decisão judicial a favorecia, sim, mas a inquietação permanecia. Havia vencido no papel, mas a guerra emocional deixava cicatrizes invisíveis. Mesmo em casa, com as portas trancadas e o filho dormindo tranquilo, o silêncio da madrugada ainda a deixava alerta. Sofia a visitava com frequência, tentando garantir que ela não se isolasse. Você está segura agora, mas entendo que sua mente ainda está em modo de sobrevivência, disse uma tarde, trazendo uma cesta de pães frescos. Helena sorriu, agradecida. Eu não sei como teria feito isso sem você. Mas as sombras voltaram na forma de um envelope pardo, deixado sob a porta. Nele, apenas uma foto. Léo no parque, sorrindo, com a mochila nas costas. E atrás, rabiscado em caneta azul, você não pode protegê-lo o tempo todo. A mão de Helena tremeu. A imagem era recente. Léo usava a camiseta do passeio escolar. Daquela semana, ela correu até a escola, coração em disparada. Queria saber quem havia estado por lá, quem estava observando. A diretora confirmou que um homem desconhecido tentou buscar Léo 2 dias antes, alegando ser tio. Mas seguimos o protocolo e negamos, claro. Ele não deixou o nome. Helena quase desmaiou. Era Júlio. Só podia ser. A polícia foi acionada mais uma vez. Mais medidas cautelares. Mais medo. Dessa vez, ela decidiu. Mudaria de cidade. Pegaria Léo e recomeçaria em outro lugar, longe de tudo. Sofia tentou argumentar, mas entendeu. Não é covardia. É proteção. Você já provou sua força. Em segredo, Helena vendeu o apartamento. Comprou passagens, organizou tudo em 2 dias. Ninguém sabia, nem mesmo os vizinhos próximos. Só Sofia, que a acompanhou até o terminal rodoviário. Léo, no banco ao lado, dormia com a cabeça no colo da mãe, alheio ao caos que a cercava. Mas, quando o ônibus estava prestes a sair,
Uma viatura da polícia interceptou o veículo. 2 oficiais subiram, chamando por Helena. O coração dela quase parou. A senhora está sendo intimada a comparecer imediatamente à delegacia por suspeita de sequestro do menor Leonardo Duarte. Ela ficou sem ar. Como assim? Ele é... Meu filho. A guarda está comigo, o oficial explicou. Recebemos uma denúncia anônima de que a senhora está tentando fugir do país com a criança, contrariando decisão judicial. Helena gritou. Mostrou os documentos. Nada adiantava. Naquele momento, estava sendo arrastada de novo para o inferno. Na delegacia, depois de horas, tudo foi esclarecido, mas o estrago emocional já estava feito. E o mais cruel? A denúncia anônima havia sido feita de um telefone registrado em nome de Vera Duarte. Após a confusão na delegacia, Helena saiu com as mãos vazias, mas o coração mais pesado do que nunca. Ela sabia que Vera não deixaria a batalha terminar assim. A avó de Léo estava disposta a tudo para retomar o controle, não importando o custo emocional que causasse. E agora a manipulação havia chegado ao ponto de usar as próprias instituições contra ela. Enquanto tentava digerir a humilhação e a sensação de traição, Helena recebeu uma ligação misteriosa. A voz do outro lado era baixa, rouca, mas familiar. Você pensa que venceu, Helena? Eu sempre estive 2 passos à frente. Era Júlio. E agora? Vai esperar quieta enquanto eles destroem sua vida? Ela queria desligar, fugir daquela voz que parecia um eco das noites mais sombrias. Mas algo aprendeu. O que você quer? Júlio? Até quando vai essa guerra? Ele riu, um som frio e cortante. Até que eu ganhe. Até que ninguém mais te reconheça como mãe. E isso inclui você e essa criança. Nos dias que se seguiram, Helena sentiu-se presa em uma teia invisível. Documentos desapareceram misteriosamente da polícia. Testemunhas que antes estavam dispostas a ajudar começaram a recuar. Até a juíza que havia demonstrado apoio se esquivava em audiências. Era como se uma força sombria, encarnada em sua própria família, estivesse puxando os fios por trás do palco. Determinado a resistir, Helena procurou ajuda em grupos de apoio, terapeutas, até mesmo jornalistas investigativos. Contou sua história, revelou a manipulação e ameaças, na esperança de encontrar aliados. Pouco a pouco, sua rede começou a crescer, mas a sombra de Júlio e Vera nunca parecia muito longe. Então, em um encontro clandestino, um velho amigo de Tomás revelou um segredo que ninguém sabia. Júlio havia assinado um documento fraudulento para deserdar o irmão antes de sua morte, e que parte do patrimônio seria destinada a Vera. O acordo explicava muito. A disputa pela guarda não era apenas emocional, era também financeira. Com essa nova informação, Helena decidiu agir. Reuniu provas, contratou um advogado especializado em fraudes e abriu um processo criminal contra Vera e Júlio. Era um golpe direto em suas fortalezas, mas sabia que isso também aumentaria o risco para ela e Léo. Naquele momento, Helena recebeu uma visita inesperada. Era Lígia, que agora vinha com outra proposta. Helena, pare com isso. Nós perdemos. Deixe essa guerra morrer. Não vale a pena destruir a família. Helena olhou nos olhos da mulher que já fora sua amiga e sentiu a mágoa profunda refletida ali. Família? Helena repetiu, a voz carregada de ironia. Se destruir meu filho é o preço para manter essa família, então que ela se desfaça. Eu nunca vou deixar que eles me roubem o que mais amo. Com essa resposta, Lígia virou-se e saiu, deixando uma porta aberta, mas também uma promessa de batalha eterna. Enquanto Helena se preparava para o próximo capítulo de sua luta, uma mensagem anônima chegou ao seu celular. Cuidado com quem você chama de amiga. O remetente era desconhecido, mas a ameaça clara. Helena congelou. Quem estaria mais perto dela do que imaginava? Ou pior, quem ela pensava proteger poderia ser parte do jogo sujo? Naquela noite, quando Léo dormia, Helena revisava documentos e mensagens para montar sua defesa. Um clique no arquivo errado revelou uma foto chocante. Vera, Lígia e Júlio juntos em um jantar privado. Não só isso, mas com uma terceira pessoa, alguém que Helena jamais esperaria ver ali. Era Ana, a psicóloga infantil que acompanhava Léo desde o início. A revelação do envolvimento de Ana caiu como um raio. Como poderia confiar alguém que deveria cuidar do bem-estar de seu filho? Helena lembrou dos laudos que mostravam distorções nas avaliações, as interpretações que sempre pareciam favorecer a avó e seus cúmplices.
estava tudo manipulado. Decidida a confrontar Ana, Helena marcou uma consulta sob o pretexto de conversar sobre Léo. Na sala silenciosa, a psicóloga manteve uma postura calma, quase fria. Helena, precisamos conversar sobre suas acusações. Isso pode prejudicar a criança. Mas Helena foi direta. Você está do lado de quem? De quem quer o melhor para Léo ou daqueles que querem destruí-lo? Ana sorriu com amargura. O que é melhor para Léo nem sempre é o que você pensa. Às vezes, precisamos fazer escolhas difíceis para proteger uma criança de ambientes instáveis. Helena sentiu o peso das palavras, mas sabia que aquilo não passava de manipulação. Ambiente instável é tirar o filho da mãe. Eu sou a mãe. Após a consulta, Helena reuniu as mensagens, fotos e documentos que expunham a farsa de Ana. Levar aquilo ao tribunal significaria uma reviravolta explosiva, mas também um risco imenso. Ana podia destruir qualquer coisa em seu caminho. E Helena sabia que isso não era o fim, apenas o começo. Enquanto preparava tudo para a nova audiência, a casa foi invadida mais uma vez. Desta vez, não foi para assustar. Foi para enviar um recado. No sofá, um ursinho de pelúcia de Léo estava rasgado com um bilhete pregado. Ela não está sozinha. Estamos observando. Helena não conseguiu conter as lágrimas. A guerra estava mais próxima do que nunca. Com o apoio renovado de Sofia, Helena decidiu que não fugiria. Iria lutar até o fim, não só pela guarda, mas pela verdade. E essa verdade agora tinha rostos, nomes e uma rede muito mais complexa do que imaginara. A batalha judicial estava longe de terminar, mas Helena sentia uma força que não tinha antes. Antes de encerrar, um recado para você que acompanha essa saga. Já pensou em se inscrever no canal e deixar aquele like para apoiar essa história, cheia de emoção e suspense? Porque as próximas partes vão te deixar sem fôlego. E a vingança que fecha essa trama está só começando. No dia da nova audiência, Helena entrou no tribunal com o coração acelerado, mas a mente firme. Desta vez, ela não estava sozinha. Havia aliados ao seu lado, prontos para provar a fraude que ameaçava seu direito de ser mãe. O juiz atento pediu que os documentos fossem apresentados imediatamente. As provas contra Ana foram devastadoras. Mensagens trocadas com Júlio, fotos de encontros secretos, relatórios falsificados. O clima na sala era tenso. Ana tentou se defender com palavras ensaiadas, mas a credibilidade estava completamente abalada. Até mesmo Vera parecia inquieta, enquanto Lígia cruzava os braços, visivelmente incomodada. O juiz decidiu abrir uma investigação criminal contra Ana por fraude e manipulação de laudos psicológicos. E mais, alertou que a rede de conluios dentro do processo poderia levar a sanções severas para todos os envolvidos. Helena sentiu uma vitória pulsante, mas sabia que a luta ainda não tinha acabado. Enquanto os desdobramentos se desenrolavam, Helena descobriu algo ainda mais chocante. Júlio, desesperado, havia recorrido a um hacker para invadir o sistema do tribunal e apagar provas contra ele e Vera. O ataque foi barrado a tempo, mas mostrou até onde eles estavam dispostos a ir para destruir sua família. Nesse ínterim, Helena recebeu uma ligação anônima que mudou tudo. A voz do outro lado a alertava. Se quer mesmo vencer, precisa olhar para dentro. Nem tudo o que você vê é a verdade completa. Tem alguém muito próximo que nunca desistiu de te controlar. Aquilo a fez tremer. Quem poderia ser? Voltando para casa naquela noite, Helena sentiu que estava sendo seguida. Ao olhar pelo retrovisor do carro, viu uma figura familiar. Lígia. A mulher, que outrora foi amiga, agora era uma sombra ameaçadora. Antes que pudesse reagir, Lígia bateu no vidro, sussurrando com um sorriso cruel. Você nunca vai escapar de mim. Nem do que eu sei. Helena percebeu então que a verdadeira batalha era mais íntima e pessoal do que jamais imaginara. Lígia conhecia segredos antigos, que podiam derrubar não só ela, mas toda a sua família. E agora, tinha um trunfo guardado, na manga pronto para explodir. Naquela noite, Helena recebeu um envelope sem remetente. Dentro, um pendrive. Ao abrir em seu computador, viu vídeos e áudios revelando uma mentira profunda. Sua própria mãe, Vera, forjou provas contra Helena durante anos. E Lígia tinha documentos que podiam confirmar tudo. A vingança estava começando a se virar. Contra quem pensava ter o controle. E aí, já tá curioso para saber como essa trama vai terminar?
Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder o final surpreendente dessa história de dor, luta e reviravoltas. Ao analisar o conteúdo do pendrive, Helena ficou em choque. Vídeos antigos mostravam Vera manipulando documentos, fazendo ligações ameaçadoras e até combinando falsas acusações contra a própria filha. A mãe, que antes parecia fria e calculista, agora se revelava como uma verdadeira conspiradora que nunca desistira de destruir Helena. Mas a surpresa maior foi perceber que Lígia não apenas sabia disso, como usava essas informações para manter sua própria vantagem no conflito. Ela não era a amiga traída que Helena pensava, mas uma jogadora dissimulada que trocava favores e informações com Vera e Júlio quando convinha. Com a ajuda de Sofia, Helena procurou um novo advogado especializado em casos de corrupção e fraude judicial. Juntos, começaram a preparar uma denúncia que abalaria as estruturas da família Duarte. Era hora de expor os podres que estavam escondidos por trás de falsas aparências e promessas quebradas. Enquanto isso, Léo continuava, sendo o centro do furacão. Para protegê-lo, Helena decidiu afastá-lo das escolas e lugares públicos por um tempo, evitando exposição até que o caso fosse resolvido. Cada sorriso de Léo, entretanto, era uma fonte de força para ela, uma lembrança do que estava em jogo. No tribunal, a denúncia caiu como uma bomba. Vera, Lígia e Júlio foram chamados para depor, cada um tentando minimizar seu envolvimento. Mas diante das provas irrefutáveis, não havia como negar. O juiz determinou a suspensão temporária de todos os direitos parentais de Vera e abriu um inquérito para investigar Lígia e Júlio. Mas o desfecho ainda guardava uma última reviravolta. Em meio às investigações, Helena recebeu uma ligação anônima, revelando que Júlio, movido por ressentimento, havia forjado um acordo com Vera para que ela entrasse na justiça pelo neto justamente para se vingar dela, por algo que Helena nem sequer sabia. Essa revelação fez Helena questionar tudo o que acreditava sobre sua família, sobre o passado e até sobre a verdadeira razão de tanta crueldade. O motivo era mais profundo e obscuro do que ela jamais imaginara, e estava relacionado a um segredo enterrado há décadas. Na calada da noite, Helena encontrou documentos antigos escondidos na casa da mãe que revelavam uma traição familiar que explicava o ódio visceral entre mãe e filha. Vera havia perdido um irmão muito querido por causa de uma decisão tomada por Helena, mesmo quando criança, um erro que desencadeou o ciclo de vingança. Helena caiu de joelhos, sentindo o peso da culpa, mas também da necessidade de quebrar aquele ciclo. Era hora de lutar não só pela guarda de Léo, mas pela verdade que podia libertá-las, mesmo que isso custasse tudo. Helena, ainda ajoelhada diante daqueles documentos antigos, sentiu a dor de uma infância marcada por um erro, que jamais imaginara. O irmão perdido de Vera não fora vítima de uma fatalidade natural. Ele havia sido exposto a um acidente por uma decisão impulsiva da pequena Helena, um evento escondido e abafado pela família por anos. Com o coração pesado, Helena decidiu confrontar Vera uma última vez. Marcou um encontro em um parque, o mesmo onde Léo havia sido fotografado tempos atrás. Vera chegou com a frieza habitual, mas havia uma sombra diferente no olhar, um misto de raiva e tristeza contida. "Você sabe por que eu lutei tanto contra você?" Vera começou. "Não é só por Léo, é porque você me matou, mesmo sem querer quando éramos crianças. Você destruiu minha família e minha vida." Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Eu nunca soube, Vera. Nunca tive ideia." As duas mulheres ficaram em silêncio, cada uma carregando sua dor. Foi então que Helena falou, com a voz embargada. "Mas eu quero mudar isso. Não quero que Léo carregue esse peso como nós carregamos o nosso. Vamos acabar com essa guerra." Vera hesitou. Pela primeira vez, aquela máscara de dureza mostrou uma rachadura. "Você realmente acha que é possível? Que depois de tudo isso podemos simplesmente recomeçar?" Antes que Helena pudesse responder, um grito cortou o ar. Léo, que brincava próximo, caiu no chão chorando. A tensão acumulada finalmente explodiu, e ambas correram para ele. Era um momento que unia e mostrava a fragilidade de tudo, com lágrimas. Nos olhos, Vera fez uma promessa inesperada. "Pelo menos por Léo, vou tentar." Um passo tímido, mas um sinal de que a vingança poderia ceder lugar a algo novo. Helena sentiu um misto de alívio e cautela. A guerra estava longe de acabar, mas talvez o começo da cura finalmente tivesse chegado.
E com Léo em seus braços, ela sabia que a verdadeira batalha agora era pela paz. Antes de seguir para o encerramento dessa saga, aproveite para se inscrever no canal e deixar aquele like especial. Essa história incrível está chegando ao fim, e você não vai querer perder a última parte. Os dias que se seguiram ao encontro no parque foram estranhamente silenciosos. Vera parecia diferente, menos combativa, como se a lembrança do passado pesado a tivesse finalmente feito repensar suas atitudes. Helena, por sua vez, estava vigilante, preparada para qualquer nova armadilha, mas esperançosa de que aquela trégua pudesse durar. Porém, a calmaria era apenas a superfície de uma tempestade que ainda se formava. Numa noite chuvosa, enquanto Helena dormia ao lado de Léo, um telefonema a despertou. Do outro lado, uma voz fria disse: "Você venceu a guarda, mas perdeu a guerra. O que você fez para minha mãe terá um preço." Helena reconheceu a voz imediatamente. Lígia, aquela velha aliada que se revelou inimiga e agora buscava uma vingança ainda mais cruel e devastadora. "O que você quer, Lígia?" Helena perguntou, já preparando-se para o pior. "Quero que você entenda o que significa perder tudo," Lígia respondeu. "Você pode ter vencido na justiça, mas eu vou destruir sua reputação, sua vida social, sua paz. Não há ninguém para te proteger dessa vez." Helena sentiu um frio na espinha. Tudo aquilo estava longe de acabar. Mas foi quando recebeu um envelope pelo correio, sem remetente, contendo fotos comprometedoras de Helena com um homem desconhecido. A mensagem era clara: "Veja como você realmente é." Sabendo que era um golpe baixo e calculado, Helena decidiu confrontar Lígia publicamente. Ela organizou uma coletiva de imprensa para mostrar sua verdade, que nunca havia cometido nenhuma traição, que tudo era uma farsa. Mas a audiência a olhava com desconfiança. Foi nesse momento que Vera entrou na sala, segurando uma carta, em mãos. "Eu tenho algo a dizer," ela anunciou. "E não é para destruir, mas para reconstruir." Vera confessou que Lígia havia manipulado a família inteira para seu próprio benefício, e que a verdadeira inimiga era ela. Lígia, acuada, tentou negar, mas não resistiu às evidências. A vingança dela, enfim, começou a ruir. Vera e Helena, juntas, conseguiram desmontar a teia de mentiras que quase destruiu tudo. No fim, Helena entendeu que a verdadeira batalha não era contra uma única pessoa, mas contra o ódio que corria nas veias daquela família. A vitória não foi perfeita, mas a paz era possível. Com Léo em seus braços, ela sabia que, enfim, podia recomeçar.